Oi, gente, eu me chamo André. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Um dia especial, um dia. Nossa, que momento com o Luciano. Emocionante, emocionante. Glória a Deus por isso. Quero dizer para você que essa manhã é uma manhã muito especial, porque o Senhor colocou uma palavra no coração, e eu tenho certeza que essa palavra vai chegar ao seu coração também. Amém? Amém? Então, eu já falei meu nome, eu sou o André, casado com a Sidneia. A semana que vem vamos fazer 25 anos de casados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Meu amor, ela foi lá tomar água, mas eu te amo. E, gente, tem sido uma aventura maravilhosa. Celebrar os feitos do Senhor em família, como casal. E, glória a Deus, tem sido especial mesmo. Temos aprendido a cada dia a estar com a Igreja de Jesus em humildade, aprendendo com cada um de vocês, sendo ministrados pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida do Michel, da Carla aqui, toda a liderança. Glória a Deus, gente. Muito feliz. Muito feliz. Queridos, quero conversar com vocês um assunto hoje que realmente ele repercutiu na minha vida por um tempo. E eu vou começar com uma frase que ela vai aparecer para você como uma pergunta. Mas já ouviu essa frase aí? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E ela está apresentada para você como uma pergunta, né? Porque quando eu recebi essa frase a primeira vez na minha vida, ela foi uma afirmação. Mas ela está aí apresentada para você como uma pergunta, até porque a gente precisa ser questionado se essa frase realmente ela pode significar algo na minha vida. Porque essa frase ela é perigosa. Eu já vou falar para você desde agora. A primeira vez que eu ouvi essa frase, essa afirmação, foi através de um amigo que ele estava vivendo um momento na vida dele de incoerência. Ele era um jovem solteiro e ele estava, infelizmente, naquele momento, se relacionando com uma mulher casada. Isso aconteceu, foi bem ali nos primeiros anos da minha caminhada com Jesus, e eu ouvi aquela história daquele amigo, e aquela mulher, ela estava com vários problemas no casamento, e ela começou a partilhar os problemas dela com aquele meu amigo, eles eram colegas de trabalho, e então ele se envolveu primeiramente emocionalmente, querendo ajudar aquela pessoa, e depois ele se envolveu fisicamente. E aquilo foi realmente uma tragédia. Ele era alguém ativo, alguém que servia, alguém que gostava de ajudar as pessoas. E foi nesse contexto que ele lançou essa palavra, essa frase para mim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, algo de extrema incoerência. Algo que ele sabia que era bom para a minha vida, mas ele mesmo não estava conseguindo viver. E depois de um tempo, ele não conseguiu mais conviver com aquela situação, com aquele pecado, então ele definitivamente deu um basta naquele relacionamento e ele confessou aquele pecado para sua família, para sua liderança, e foi cuidado, foi amparado, foi, sabe, realmente tratado aquelas feridas do coração dele. Mas naquela época ainda que ele estava naquela situação, né, eu vou usar a expressão aqui, enredado, eu me lembro desse momento, um momento de mesa com a família dele, que era uma família querida, que apoiava, que ajudava, que era presente, que ensinava, que dava suporte financeiro, porque ele era um jovem adulto e houve momentos na vida que ele ficou sem emprego, então aquele amigo, ele tinha todo o suporte da família dele. Não era alguém que foi abandonado sem nenhuma orientação, sem ninguém que falasse algo para ele que fosse de valor, que pudesse servir e colaborar na vida dele. Mas, num momento de mesa, assim, de alegria com a família, ele lançou essa frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu lembro que os pais dele olharam para ele com um olhar assim, surpresos.
um pouco assustados, porque eu era alguém que estava no início da minha jornada com Cristo, né? E eles ficaram preocupados como que aquilo ia repercutir no meu coração. Mas o ambiente dele, de familiar, era um ambiente acolhedor. Era um ambiente em que realmente ele tinha suporte. Então ele estava pregando algo que ele não conseguia viver. Ele estava me ensinando algo que não estava sendo uma verdade na vida dele. E essa situação não é exclusividade só naquela época, né, desse meu amigo. Essa situação qualquer um de nós pode passar por isso. Eu também já vivi no pecado, já vivi na área da imoralidade sexual, da impureza dos pensamentos, da impureza dos olhos, da falta de caráter, da mentira, da falta de temor a Deus, da compulsão alimentar e muitas outras áreas da minha vida. Procrastinação. E a gente precisa lutar todos os dias. A gente precisa todos os dias, através da palavra de Deus. E eu vou dizer para você, eu vou fazer várias vezes isso aqui hoje. Isso aqui salva. Amém? Isso aqui transforma. Amém? Você acredita nisso? Então diz um amém bem forte. A palavra de Deus transforma. Eu não sei qual é a sua história, a sua realidade. Eu estou aprendendo a conhecer alguns aqui e talvez você já tenha falado com outro pastor, com outro líder e está tudo bem com isso. Mas não importa. Deus sabe a sua história. Deus conhece a sua história. E a palavra de Deus, ela nos fortalece para andar. E ela nos dá vitória um dia de cada vez. Amém? Talvez você conheça alguém semelhante a mim, ao meu amigo, que lutou, que batalhou. Talvez você tenha vivido essa experiência de incoerência, de algum pecado, de falta de caráter, de uma vida que precisa ser ajustada, de uma vida que precisa de transformação, de uma vida que realmente está acontecendo algo na sua vida que você não aguenta mais. A verdade é que todos os dias, você e eu precisamos ajustar a nossa forma de viver de acordo com o que a palavra de Deus nos fala, todos os dias. Não existe uma fórmula mágica, mas existe uma ação de você buscar o Senhor, buscar ajuda, buscar suporte, mas se alimentar. Aquele que não se alimenta fica fraco. Aquele que não recebe o alimento sólido fica fraco, não consegue sustentar suas pernas, não consegue sustentar o seu corpo. Aquele que não recebe também o alimento espiritual fica fraco. Não adianta, não adianta. Ouça o que eu estou lhe dizendo por experiência própria. Não adianta você achar que vai ser no dia de hoje, no domingo, no encontro com a Igreja de Jesus, que você vai receber todo o alimento de que precisa para vencer as batalhas do seu dia a dia, vencer as lutas do seu dia a dia, as guerras que você trava toda semana. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Eu e você precisamos disso aqui e crescer e receber isso no coração. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento espiritual na vida de um discípulo de Jesus. Nós precisamos entender que o crescimento espiritual na vida de um discípulo de Jesus é a única coisa que vai te ajudar nessa jornada. Nós contamos com o Espírito Santo, nós contamos com a palavra, nós podemos louvar o Senhor, mas nada disso é mais importante que você se dedicar e buscar isso de todo o coração. Você pode fazer muitas ações práticas, mas se isso precisa estar gravado aqui também dentro de você. Sabe quando a gente faz alguma coisa por obrigação? O pessoal hoje em dia usa a expressão, estou no automático. Gente, não viva no automático para as coisas espirituais, porque Satanás não está no automático. Ele está guerreando todos os dias contra nós. Então, nós não podemos ficar no automático. E o crescimento espiritual na vida do discípulo de Jesus é algo que ele precisa lutar e todos os dias guerrear. E eu quero te convidar para ler um texto no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 19 até o 25.
E Tiago 1, versículo 19 diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Baixe sua cabeça e ore comigo mais uma vez. Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Não nos deixa, Deus, nos distrairmos com nada, Pai. Que possamos, nesse momento, estar atentos ao que o Teu Espírito quer falar para nós, através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Para a gente entender um pouquinho, o livro de Tiago ele é um livro muito prático. Ele é considerado como se fosse o Provérbios do Novo Testamento. E na época de Tiago, um dos grandes problemas que a igreja de Jesus enfrentava era também colocar em prática tudo aquilo que eles estavam professando. Interessante, né? Porque nós temos essa dificuldade nos dias de hoje também. Ou seja, aqueles humanos daquela época são os mesmos humanos dessa época. Os tempos mudam, mas nós somos humanos. E sabe o que é mais lindo nisso? O Senhor nos ama e entregou para nós o cuidado de compartilhar essa palavra, mesmo sendo imperfeitos. Então, nós precisamos entender que existe um depósito da parte do Senhor que Ele não olha para... Ele nos perdoa, Ele quer nos ver vivendo uma vida de santidade, mas Ele nos entregou os tesouros para que nós venhamos a viver e compartilhar esses tesouros. Então, para a gente entender isso, o Senhor nos ama. E Ele deseja que nós sejamos parecidos com Ele, que sejamos discípulos de Jesus. E a verdade que eu quero trazer para você hoje sobre esta palavra é que o discípulo de Jesus ele deve buscar crescimento espiritual. O discípulo de Jesus ele precisa buscar esse crescimento. Ele precisa crescer, ele precisa avançar. Como eu já disse antes, isso não vai acontecer na sua vida apenas de domingo a domingo. Apenas, talvez, a célula é um tempo especial. Se você não está numa célula ainda, procura liderança e vai para uma célula, porque vai ser maravilhoso. Eu quero dizer para você, vai ser uma bênção. Mas você precisa, todos os dias, pegar esta palavra e ler, e aprender, e crescer, e ser discipulado pelo Senhor também. Porque Ele é o maior interessado nisso. Mas, olhando para o texto que acabamos de ler, nós podemos ver aqui, pelo menos, quero conversar com vocês, eu vou ser bem prático, pelo menos 3 ações que vão te ajudar a crescer espiritualmente, amém? E a primeira ação é ouvir a palavra. O texto no versículo 19 diz assim: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para o quê? Ouvir. Tardios para falar e tardios para se irar. Prontos para ouvir. Ele começa, meus irmãos ali, é uma terna saudação, uma saudação amorosa, uma saudação pastoral do coração. E aqui ele está estabelecendo a base de amor e fraternidade cristã. Quando ele começa desse jeito, ele é algo especial. É uma carta entregue de forma amorosa. É algo profundo mesmo, algo cheio do amor. E quando ele fala tenham, isso em mente, ali o original é mais ou menos assim: saibam essas coisas. Algumas versões vão dizer assim.
ou posso dizer ainda parafraseando isso, cheguem a essa conclusão. Que a mente de vocês chegue a essa conclusão. E ele está dizendo o quê? Vamos lá. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Cheguem a essa conclusão. E aí ele solta, sejam prontos para... Vamos de novo, sejam prontos para... Amém. Então, ele aqui, ele está entregando algo, a palavra de Deus está nos entregando algo através de Tiago, e essa palavra é desafiando as pessoas a acolherem, a receberem essa palavra. E o que essa palavra quer dizer, né? Ela significa sejam todos prontos para ouvir, sejam todos prontos. A verdade é que sejam é um imperativo. Na conjugação verbal ali é um imperativo e ele é prático, tá? Que cada pessoa adote voluntariamente como um novo estilo de vida. Isso é diferente de uma mudança temporária. Isso é diferente de, vamos lá, um jejum intermitente. Isso é diferente de uma dieta só por uns dias. Isso é diferente de você, não, hoje eu vou cuidar, só hoje eu vou cuidar os meus olhos porque amanhã eu vou pregar. Está entendendo? O desafio, esse imperativo prático aqui, esse é um novo estilo de vida, esse é um novo jeito de viver, é uma nova forma de olhar para a vida, é uma nova forma de você agir diante das circunstâncias, com a família, com os amigos, no trabalho, no trânsito. Dê essa pausa porque é um desafio. E essa semana eu vi um vídeo de um homem no trânsito agredindo uma mulher por uma briga de trânsito. Eu fiquei chocado. Gente. Escandalizado. Mas porque as pessoas, elas, de verdade, elas não estão prontas para ouvir nem a sua consciência, nem aquela consciência básica que receberam, que todos nós recebemos do Senhor. Elas não estão prontas para ouvir. Elas querem simplesmente fazer aquilo que satisfaz os seus desejos, satisfaz as suas vontades. Então, nós precisamos lembrar, como diz no versículo 19, que precisamos estar prontos para ouvir. Isso é um apelo para uma mudança definitiva. É um desafio, olha, muda para sempre. E eu sei que o para sempre para nós é difícil, porque amanhã a gente sabe que vai pecar, amanhã a gente sabe que vai haver tentação, amanhã a gente sabe que as coisas vão forçar para que nós permanecemos do mesmo jeito. Mas se nós estivermos com o coração desejando viver isso, o Espírito de Deus tem poder, o Espírito Santo tem poder para nos transformar, amém? O Espírito Santo tem poder para nos transformar. E aqui nós podemos ver assim uma ética nessa prontidão, que é estar pronto para ouvir. Um coração regenerado, ele refreia a precipitação verbal e emocional. Um coração regenerado refreia a precipitação verbal e emocional. Ele refreia, ele não se precipita, porque ele está pronto para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Quantas vezes nós ouvimos Deus dizer assim, não faz isso. E a gente fica em dúvida. E às vezes a gente faz. E a gente se arrepende. Quantas vezes nós lidamos com esse tipo de situação no dia a dia? Quantas vezes nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus porque os nossos desejos estão clamando para serem satisfeitos? Mas o coração regenerado, ele refreia a precipitação verbal e emocional. Isso vai salvar você. Essa exortação, ela revela que a verdadeira vida com Cristo não é apenas ouvir, mas viver de forma a ser controlado pelo Espírito Santo. Está entendendo? Você vive de forma controlada pelo Espírito. E veja bem, hoje em dia as pessoas até falam um pouco sobre... Hoje nem falo mais tanto, né, Michel, sobre lavagem cerebral na igreja, né? A gente quase não ouve mais isso. Mas antigamente eu ouvia direto, né? Não vai lá que vão fazer lavagem cerebral. Eu tinha um amigo meu que era cristão missionário, ele tinha um cybercafé. Quem lembra disso aí? Cybercafé é um lugar que tinha café e tinha internet. E tinha computador para te acessar. Depois mudou o nome, né, para Lan House, para não sei mais o quê.
E ninguém mais nem lembra de Lan House, né, gente? Só eu que estou lembrando. Mas veja bem, e aí o filho desse missionário estava fazendo um trabalho, de uma atividade escolar, para saber quantas pessoas passavam na frente da casa, e ele estava lá, e de repente ele viu 2 jovens andando, e um jovem falou, olha, aqui tem um negócio para acessar a internet. Daí o outro jovem disse, não, 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 cara, aí tem um negócio de igreja, e se tu for aí, cara, eles vão fazer alguma coisa com a tua cabeça. Falou assim, e aí o cara ficou olhando assim, foi embora, e aquele jovem anotou e falou para o pai dele, né? Então, antigamente tinha isso, mas, gente, nós estamos falando de um tempo em que, se você não se voltar para Deus, você está perdido, você não encontra paz. Se você não se voltar para ouvir o que Deus tem que falar para você, você está desorientado. A verdadeira vida com Cristo, ela não é apenas ouvir, mas viver de forma a ser controlado por esse Espírito. Então nós precisamos ser controlados, nos deixar ser controlados pelo esse Espírito. Esse Espírito não vem para colocar algo que nós não estamos entendendo. Esse Espírito de Deus, ele vem e ele fala, e faz você entender, você refletir, e ele faz isso descer para o seu coração. E quando você consegue entender, sabe quando a gente chora, porque Deus falou alguma coisa pra gente? Sabe quando a gente se emociona? Sabe quando a gente se constrange? É porque aquilo que você ouviu, você pensou, o Espírito deixou você pensar, ele não fez você de escravo, aquilo desceu para o seu coração, aquilo começou a fazer sentido, você começou a entender aonde você estava errando, o que você tem que fazer, aquilo começou a fazer algo na sua vida, começou a gerar vida na sua vida, começou a gerar esperança, começou a gerar um sentimento de paz e certeza de que é isso que eu tenho que fazer. Sendo controlado pelo Espírito, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir e vai querer que ela faça sentido na sua vida. Eu vou ler um texto para você, em Romanos 10, vai aparecer aí, Romanos 10, 16 e 18, diz assim, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mesma é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Esta palavra aqui, falando um pouquinho sobre Israel, sobre a dureza do coração deles, de como eles não aceitaram quem era Jesus, como eles não receberam o Senhor. E aqui, ali está fazendo uma pergunta, mas eles não ouviram? E ele está dizendo assim, claro que sim, eles ouviram, mas eles não acolheram, eles não quiseram, eles não aceitaram, aquilo não foi de bom grado. E nesse contexto, nesse texto, nós vemos que existe uma amarga realidade, de que a obediência em ouvir o Evangelho não é a resposta de todos. Nem todos, ao ouvir o Evangelho, vão responder. Israel ouviu a mensagem, mas não aceitou. A palavra pregada foi lançada para eles, mas eles não quiseram. E essa incredulidade de Israel não frustrou os planos do Senhor, não frustrou o propósito divino. Mas essa incredulidade de Israel, ela cumpre uma palavra profética. Ela cumpre uma palavra profética. Que lá de Isaías. Mas nós sabemos que o Senhor jamais é pego de surpresa. Você acha que Deus é pego de surpresa? Você acha que Deus é surpreendido? Não, ele não é. Porque em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, nós temos o texto falando o seguinte, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, ou seja, temporário, até que chegasse a plenitude dos gentios, ou seja, até que todos nós reconhecêssemos, soubéssemos quem é o Senhor. E assim, versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Então, o que eu quero dizer com isso, com esses 2 textos para você, é que Israel endureceu. Mas o Senhor não é pego de surpresa. Aquilo serviu para cumprir uma promessa, cumprir uma palavra do Senhor. Porque
Aqui está dizendo agora que quando for a nossa plenitude, aqueles que não são judeus, quando chegar este tempo, Israel se renderá ao Senhor Jesus. Amém? E a pergunta que eu quero fazer para você, de checagem aqui, você está pronto para ouvir a palavra? Existe essa disposição e prontidão para a palavra de Deus no seu coração? Você realmente ouve? Você realmente acolhe? Você realmente está ouvindo a palavra? Está sendo intencional nisso? Está abrindo a sua Bíblia? Está, na modernidade que temos hoje, abrindo o seu celular e botando um play ali de uma palavra do Senhor, enquanto você está num trânsito que não, parece que não anda nunca? Existem tantas formas hoje de ouvirmos a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos. A segunda ação para crescer espiritualmente é acolher essa palavra. Eu até já dei algumas toques aqui enquanto falava sobre o ouvir, mas o versículo 21 diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Já deu para perceber aqui que a palavra foi implantada, né? Ela não era natural na minha vida, na sua vida, ela foi implantada. Quando? Como? Quando eu estou lendo ela. Quando você está ouvindo alguém compartilhar a palavra. Na célula, aqui, numa roda de amigos, a palavra está sendo lançada. Você ouve, ou você pode fechar os seus ouvidos. Mas agora, além de ouvir, eu preciso acolher ela no meu coração. Eu preciso acolher. O versículo, ele é um apelo à santificação prática, como resposta ao novo nascimento. É isso que está acontecendo aqui. Olha, eu preciso me santificar de forma prática. E a resposta para essa nova vida que eu estou dando, de seguir Jesus, é essa. Eu preciso aceitar humildemente essa palavra. Eu preciso acolher ela no meu coração. E essa dupla renúncia de se livrar da impureza que o texto diz ali e da maldade, aquela maldade que prevalece, ela prepara o coração para receber a palavra já implantada por Deus. O que estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos nos livrar da impureza e da maldade que prevalece. E fazendo isso, nós estamos preparando o nosso coração para receber, para acolher essa palavra, para estar com ela. Essa maldade que prevalece no original seria como algo que diz assim, que está sendo acumulado. Quando fala ali maldade que prevalece, é algo que está sendo acumulado, algo que estava, sabe quando transborda? Eu fiquei sabendo hoje de manhã que a galera que deixou a caixa d'água encher ontem para o batismo, sem querer, perdeu a conta do horário e aí transbordou um pouco. Né? Sabe quando transborda? Alguma coisa transborda? Só que a gente pode transbordar de coisas boas, de algo espiritual que vem da parte do Senhor, mas podemos transbordar também de coisas ruins, de pecados, de impurezas. O texto está falando que muitas vezes aquilo que se acumula são aquelas indignações guardadas, aquela situação específica que te desanimou, mas que te trouxe raiva, ira, aquela tristeza, aquela mágoa, algum tipo de amargura ou ódio, tudo isso acumulando, tudo isso vai se tornando essa maldade que prevalece. Você está lá fazendo um monte de coisa boa, servindo, adorando, pregando, tocando, conduzindo a célula, orando por pessoas, mas tem alguma coisa lá que está se acumulando junto com outras coisas. E você não vem arrastando aquilo vai te deixando pesado, e a gente não sabe o que está acontecendo, mas nós precisamos nos livrar disso. Nós precisamos nos livrar disso. Tudo isso se acumula e é preciso abandonar isso, essas impurezas e maldades. O texto diz assim que humildemente a palavra implantada em vocês. Na versão da NAA, Nova Almeida atualizada, ela fala, acolham com mansidão. E quando ela diz acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, essa mansidão, só para lembrar, ela é o quê? O oposto da ira. Ou seja, nós precisamos receber a palavra, acolher de bom grado. Sabe quando alguém fala alguma coisa para você, pode fazer isso,
Faz, mas com o coração pesado. Sabe, quando Deus faz a mesma coisa, Ele manda para nós uma palavra e muitas vezes a gente pode fazer isso com o coração pesado. Sabe, mansidão, ira, você pode receber uma orientação, uma palavra de alguém, sabe, alguém na sua história que seu pai, sua mãe, avô, não sei, alguém que teve influência na sua formação. Quando essa pessoa pediu alguma coisa para você, por mais difícil que fosse fazer, às vezes nós fazemos isso com o coração pesado, com ira no coração, com indignação, com raiva. Eu não queria fazer isso agora. Eu tinha uma outra ordem das coisas que eu queria fazer. Seu chefe mandou fazer alguma coisa. Nós fazemos a mesma coisa em relação à palavra de Deus. Em relação ao que Deus está nos entregando. Nós precisamos acolher de bom grado, porque a palavra que vai fazer transformação, ela precisa ser acolhida no nosso coração. Amém? Nós ouvimos, nós acatamos, mas muitas vezes não acolhemos no coração. Faz sentido para você? Nós estamos fazendo as coisas da boca para fora, estamos fazendo no automático, estamos só cumprindo a tabela, só cumprindo a escala. E com isso, nós não crescemos na atitude de acolher a palavra de Deus, de recebê-la no nosso coração, de permitir que ela nos transforme, de permitir que ela faça algo novo, que ela possa mudar os nossos sentimentos. Às vezes a gente tem uma dificuldade com alguém da família, não sei, com alguém. Se você acolhe a palavra de Deus, eu creio que o seu coração vai ser transformado. E você liberto daquela escravidão, daqueles sentimentos e viver um novo jeito e a sua vida ser diferente. Nós crescemos ao acolher a palavra de Deus. Fala para o seu irmão aí, acolha a palavra de Deus na sua vida. Acolha a palavra de Deus na sua vida. E eu quero fazer as perguntas de checagem com você agora. Você está disposto a acolher a palavra de Deus no coração? Você está disposto a ouvir essa palavra e deixar que ela entre e faça uma transformação na sua vida? Você está disposto a isso? Isso não é obrigação, você não é obrigado a fazer isso. É uma escolha. É uma escolha. Mas você precisa de disposição no seu coração. Lembre-se de uma coisa. É a palavra de Deus. Não é outra coisa desse mundo, outra ideia desse mundo. É a palavra de Deus que está sendo lançada sobre a sua vida. E a terceira e última ação para crescermos espiritualmente, dentre muitas coisas que podemos fazer, mas baseado nesse texto, é praticar a palavra. Então a gente veio até aqui ouvir, acolher, praticar. Versículo 22 diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que o texto está nos dizendo é que não basta apenas ouvir a palavra, é preciso praticá-la. Não basta apenas ter conhecimento. Não basta apenas ter conhecimento. É necessário também colocar em prática a verdade da palavra de Deus. Eu posso conhecer muito sobre a palavra, mas se eu não viver ela e não praticar, não resolve nada. Existem muitas pessoas que acabam caindo na religiosidade, porque conhecem, mas não praticam, não vivem. Sabe quando você marca a sua Bíblia? Eu tenho aqui minha Bíblia, né, marcada, vários pontos aqui, ó. Sabe quando você marca a sua Bíblia? Quem aqui costuma marcar a sua Bíblia? Levanta a mão aí, né? Sem dó. Marca sem dó mesmo, escreve e tal. A pergunta é, ok, você marca a sua Bíblia, mas a pergunta que eu vou fazer, mas a Bíblia marca você também? Ela também marca, faz marcas na sua vida?
porque ela precisa fazer marcas na minha vida, como alguém que pratica a palavra. Quem pratica a palavra conhece a si mesmo. No texto que lemos, a palavra é comparada a um espelho, né? O principal propósito do espelho aqui é o autoexame. Nós precisamos fazer um autoexame. Precisamos fazer, olhar e avaliar. Quando olhamos para a palavra e entendemos o que ela está nos dizendo, nós conhecemos a nós mesmos, os nossos pecados, as nossas necessidades de transformação, as nossas responsabilidades. Nós nos olhamos no espelho e começamos a enxergar isso. E nós lemos a palavra e a palavra nos lê de volta. Consegue entender? Nós lemos ela e ela nos lê de volta. E ela nos entrega algo. Porque quando você se olha no espelho, você vê algo voltando para você, vê a sua imagem. E nós somos desafiados a crescer, a mudar, a amadurecer. Mas quando nós ouvimos, acolhemos e colocamos em prática essa palavra, as coisas são diferentes. Quando nós estamos em frente ao espelho, dificilmente nós vamos sair dali sem fazer nada. As pessoas param em frente ao espelho porque elas querem saber como é que está a sua imagem, como está a sua aparência. Né? Você vai olhar os dentes, se não tem nada ali, você vai ter uma reunião, acabou de escovar o dente, vai que tem algum feijão, alguma coisa ali presa ali, constrangedor. Alguns se olham no espelho para se pentear, não é o meu caso. Desculpa, gente, mas eu não podia perder essa, né? Mas quando olho no espelho, eu acho que está na hora de passar a máquina. Começa a criar um negócio assim dos lados, parece o Bozo, assim, sabe? Quem lembra daquele palhaço antigo, tinha uns cabelo assim, era careca e assim, só tinha um negócio pro lado. Mas quando você se olha no espelho, deixa eu voltar aqui, desculpa aí. Quando você se olha no espelho, você olha no rosto, no seu rosto, nos seus olhos. Você, quem tem cabelo, arruma o seu cabelo, arruma a sua barba, ajeita a sua roupa. Existe um encontro. Existe algo ali acontecendo. Um encontro onde você está se alinhando. E é esse encontro com a palavra que nós precisamos ter, esse encontro genuíno, em que a palavra, ela não se contenta apenas em você ouvi-la. A palavra não se contenta em apenas você ouvi-la, mas ela quer te conduzir a uma ação prática, de uma verdade que vai te libertar, de uma transformação na sua vida. É isso que está acontecendo aqui. Nesse texto, quando nós olhamos para esse texto, é isso que se representa, se olhar no espelho e não se esquecer de quem é. Eu sou o André, filho amado de Deus, discípulo de Jesus. Luto contra vários pecados todos os dias, mas eu não quero me esquecer de quem eu sou, de quem a palavra diz que eu sou. Eu não sou aquilo que eu faço, mas eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou, filho amado. E você é filho amado, filha amada. Não existe nada nem ninguém que possa tirar isso de você. Porque Deus olha para você dessa forma. Você é especial. Você é amado por Deus. Ele não esqueceu de você. Ele te ama. Ele morreu por você na cruz. Infelizmente, essa falta de prática da palavra, ela resulta em um esquecimento de quem somos. Porque a gente acaba se distanciando da palavra e você acaba, então, achando que o seu valor está naquilo que você faz. É como não se lembrar da nossa identidade, como eu já disse aqui, que somos filhos amados, preciosos, perdoados pelo Senhor. É como esquecer a nossa verdadeira condição diante de Deus. Salvo pela graça, santificado pelo Senhor, puro. E a gente, também pode reconhecer diante de Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Porque quando nós nos distanciamos da palavra, a gente começa a se apoiar em nossas próprias forças, naquilo que acreditamos que podemos fazer, mas nós precisamos lembrar que nós precisamos do Senhor. Todos os dias eu preciso dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Seja para o que for, seja para pregar, para me deslocar de carro, para falar com alguém, seja para o que for, eu dependo de Deus. E quando não há um compromisso com a palavra, essa memória, ela vai se apagando rapidamente. Nós
não podemos permitir que o distanciamento espiritual aconteça. Nós não podemos permitir que e com esse distanciamento a gente acaba se desviando daquilo que é o plano do Senhor. Esse espelho, a palavra, ele revela a necessidade da nossa transformação. Então, talvez você, sabe, imagina que isso aqui é o espelho do Senhor para a sua vida. E você vai olhar para a palavra. E ela vai te dar esperança para aquele dia. Vai te fortalecer naquele dia. Vai te dar... Talvez você vai olhar e não entendi nada desse texto. Mas daqui a pouco vai fazer sentido. Porque a palavra de Deus, ela tem poder sobre a nossa vida. Para nos salvar, para nos transformar, para nos regenerar, para nos mudar completamente. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Será que eu estou me enganando? Pergunte, faça essa pergunta de checagem. Será que eu estou me enganando? Coloque em prática tudo que você já ouviu e acolheu no seu coração. Coloque em prática. Lucas 11:28 diz assim: ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Romanos 2:13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. Não é o que ouve, mas é o que obedece. E essa obediência está ligada em você ouvir, você acolher e você praticar aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está aprendendo com o Senhor. A Cid tem uma avó que tem 86 anos. Dona Zilda, vó Zilda. É a bisa das meninas, do Nicolas. E ela, há bem pouco tempo atrás, ela capinou um terreno inteiro. Um pouquinho mais de tempo atrás, ela colocou, gente, assim, uma montanha dessa altura de terra para dentro do terreno. Ela não toma nenhum remédio com 86 anos. É isso, né, Cid? Nenhum remédio. Não porque ela não quer, porque ela não precisa. Mas, claro, com 86 anos, algumas outras coisas começam a ficar mais difíceis. Embora ela é muito ativa. Ela caminhava, acho que pelo menos uns 3 quilômetros, né? Para ir da casa dela até o centro da cidade e voltar. Ela podia ir de bicicleta, né? Como eu amo bicicleta. Mas ela não sabe pedalar. Ela ia a pé. Ia e voltava. Ia e voltava. Por que eu estou falando dela? Porque ela fez 86 anos na segunda-feira passada. Isso. E aí, na quinta-feira passada, nós fomos lá visitar ela, levar um bolinho, cantar parabéns. Foi um momento bem especial. E ela soltou uma frase. Ela disse assim... Me ajuda aí, Cid. Ah, sim. Lembrei. Ela disse que ia trocar de igreja, porque ela não aguentava ir para a igreja como é que é? Só no domingo. Não dá essa vida na igreja de só no domingo. Foi o que ela falou. Mas o que ela estava se referindo? Ela estava se referindo a ouvir, a acolher e a praticar. Porque se nós não praticamos, nós não estamos ouvindo, não estamos acolhendo. 58 anos de vida entregue a Jesus. Glória a Deus por isso. E sabe por que eu estou falando isso ainda? Gente, um apelo aqui, do coração. Quantos anos temos aqui a igreja, Michel? Agora vai fechar um ano ainda, né? Em julho fecha um ano. E tem muito trabalho para fazer. Muito trabalho. Muita gente para cuidar. Muita coisa para fazer. Mas os nossos ministérios, novas gerações, e aonde você se virar, tem coisa para fazer. Gente, se você já tem um compromisso com o Senhor, eu quero te desafiar a praticar aquilo que você tem recebido do Senhor. Acolher no coração, a praticar. A procurar os líderes dessa igreja. Eu quero servir. Eu quero me colocar à disposição. Eu quero
usar os dons que o Senhor me deu para isso. E lembrando que o seu valor não está nisso, mas você vai estar, de verdade, como discípulo de Jesus, crescendo espiritualmente. E eu quero fazer uma pergunta de checagem para você agora. O que tem me impedido, o que tem te impedido de praticar a palavra de Deus? Faça essa checagem. Será que tem sido uma preguiça? Será que tem sido uma desorganização? Será que tem sido muitas desculpas? Veja bem, é um privilégio poder servir. É um privilégio poder estar junto com as pessoas. Você não faz ideia como é maravilhoso se você não está fazendo nada de estar envolvido. E não é todo dia. Nossos pastores é todo dia, né, Michel? Mas a gente está todo dia aqui. Mas eu quero dizer que você tem a sua vida, mas você poder entregar um pouco dela para abençoar a igreja de Jesus. Para mostrar que você ouviu, que você acolheu e que você está disposto a viver na prática esse novo estilo de vida, esse novo jeito de viver com o Senhor. Eu vou revisar com você. O discípulo de Jesus, ele deve buscar o seu crescimento espiritual. E nós podemos crescer através dessas 3 ações: ouvir, praticar, ouvir, acolher e praticar. Você pode ouvir e conhecer a palavra, mas a transformação só vai acontecer quando de fato você acolher. Nós não queremos ser uma igreja aqui só de pessoas que vão na última ação, só praticar, só fazer por fazer. Não é isso. Não é isso. Isso até seria algo ruim, demais, triste. Mas nós queremos ser uma igreja, ou melhor, nós somos uma igreja que ouvimos, que acolhemos e praticamos, vivemos aquilo que dizemos que vivemos, que falamos que vivemos. Imagine como seria a sua vida se você não fosse apenas um ouvinte da palavra, enganando-se a si mesmo, mas acolhesse com alegria, sem murmuração, sem ira, acolhesse de todo o coração e praticasse o que o Senhor te chamou para você fazer. Ele pode chamar outra pessoa, é verdade, mas Ele quer, Ele deseja usar a sua vida. A sua vida não é simplesmente ficar sentado, esperando que alguém peça alguma coisa, mas se ofereça, se coloque à disposição. Em Tiago 1, 25, diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Tiago, ele diz que uma pessoa ela é salva ou aceita por Deus não por causa das coisas boas que ela faz, mas o que ele ensina é que quem tem uma fé genuína vai naturalmente demonstrar através de suas ações. E essa palavra não é para dizer que você não tem uma fé genuína. Não é isso. Mas é para desafiar você a acordar, a se levantar para o que Deus quer fazer através da sua vida. É um privilégio servirmos. Assim, quando alguém coloca a sua fé em prática, essa pessoa é abençoada, não porque está comprando o favor de Deus ou merecendo um prêmio, mas porque fazer o bem é resultado natural, é o fruto de uma vida que transforma e que sente alegria em cumprir a sua parte na missão, ouvindo, acolhendo e praticando a palavra. O que Deus está me dizendo com tudo isso? E o que eu vou fazer a respeito? Essa é a pergunta que nós sempre fazemos aqui.
O que eu vou fazer a respeito? Ouvir, acolher e praticar. Tudo isso junto. Ser feliz naquilo que fizer. Será que é isso que você está procurando? Ser feliz naquilo que fizer? Encontrar alegria, encontrar paz, encontrar um sentido para viver? Quando nós ouvimos histórias de pessoas que estão engajados em alguma organização, alguma ONG, algum instituto, alguma instituição de ajuda às pessoas, e muitas dessas pessoas elas nem conhecem ao Senhor. Nós ouvimos tantas histórias delas dizendo: isso aqui deu sentido à minha vida. Porque o ser humano foi criado para louvar o Senhor de todas as formas, inclusive ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer, acolhendo o chamado dele nas nossas vidas e praticando e vivendo na prática aquilo que ele nos chama para fazer. Será que é isso que você procura? Não é sobre ter uma vida perfeita, mas ser feliz naquilo que você fizer. Lembra do meu amigo? Que eu falei no início? Ele buscou ouvir, acolher e praticar. E hoje ele é casado, tem filhos, serve em uma igreja batista aqui do Rio Grande do Sul. Ele teve a história dele transformada, simplesmente por ouvir, por acolher a palavra e praticar a palavra de Deus. Aleluia! É bem possível que você está ouvindo algo assim hoje, pela primeira vez. E eu quero te dar uma oportunidade para que você possa entregar a sua vida a Jesus. E você possa ouvir a palavra, acolher essa palavra e praticar e ser feliz naquilo que você fizer. Quem não quer ser feliz naquilo que fizer, não é verdade? Todos nós queremos ser felizes, mas só vai conseguir encontrar isso ouvindo, acolhendo e praticando o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero que, nesse momento, todos nós, de cabeça baixa, aqueles que já conhecem o Senhor Jesus, estejam em intercessão nesse momento. E para você que nunca fez uma oração de entrega a Jesus, uma oração em que você quer deixar que Ele cuide da sua vida, e você nessa decisão, você vai ouvir a palavra dEle, você vai acolher a palavra dEle, você vai entender o que Ele está dizendo para você, você vai praticar isso e você vai ser feliz mesmo em tudo que você fizer. Não é uma promessa de triunfalismo, de sucesso absoluto, não é isso. Mas é a certeza de que existe um Deus que vai estar do seu lado em tudo que você fizer e vai te ajudar. Ore comigo assim agora, se você nunca fez essa oração de entrega a Jesus. Senhor Jesus, eu quero ser feliz em tudo que eu fizer, Senhor. Eu quero ouvir a Tua palavra de bom grado, eu quero acolhê-la no meu coração. E eu quero que ela gere uma transformação na minha vida. E eu quero praticar ela e ajudar a fazer transformação neste mundo. Então eu me entrego a Ti, Jesus, nesta manhã. Que Teu Espírito Santo venha habitar em mim. E eu possa todos os dias ouvir a Tua voz falando comigo e me guiando por todo o caminho que eu quero andar. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados e me recebe agora, em nome de Jesus. Amém.